A gente continua aqui falando sobre a questão da inflação, o papel do agro. O governo federal apontou que uma das possibilidades de conter a inflação, em especial nos alimentos, seria a diminuição das alíquotas de importação para alimentos que estivessem mais baratos fora do Brasil. E para a gente discutir os possíveis efeitos dessa ação, se viesse a acontecer, ou se vier a acontecer, a gente conversa com o nosso também colunista, advogado tributarista, o Leonardo Hösler, que já está comigo aqui, já está escalado, treinado de ouvir aí o nosso Serigati falar das questões. O governo está cheio de intenções. Não sei se são tão boas, mas é preciso que o governo haja mesmo. E diante dessas medidas anunciadas, essa questão de taxação de importação, tem aí, falou primeiro o controle, depois voltou atrás. Agora tem reunião com os agentes produtivos, supermercados, produtores rurais. Como é que você está vendo as iniciativas do governo nessa área da contenção de preços, meu caro Hösler? Bom dia. Muito bom dia, Valteno. Bom dia a toda a nossa equipe, aos nossos telespectadores. Mais um jogo aí de informações e desencontro de informações do governo, né? Até porque agora, com essa possibilidade de intenção, e eu digo possibilidade porque o governo tem agido dessa forma, né? Primeiro solta a notícia para ver como é que o mercado ele reage, né? Mas essa, em especial, é preciso considerar, em primeiro lugar, que se reduzir o imposto de importação sobre alimentos estrangeiros em nome de um suposto alívio para o bolso do consumidor, ele ignora por completo a admissão, que é a dimensão estratégica do agronegócio para o desenvolvimento nacional, né? Essa iniciativa aqui do governo federal, ao privilegiar produtos importados, ou a intenção de privilegiar produtos importados, tem um potencial para desestimular aqui a produção local e prejudicar de maneira direta milhares de produtores rurais brasileiros, sobretudo os de menor porte, que já enfrentam elevadas cargas tributárias, custo de transporte, dificuldade de logística, oscilações cambiais que escutamos agora brilhantemente. Lembro que aqui em 2023 o agro foi responsável por 27% do PIB brasileiro, né, gerando milhões de empregos diretos e indiretos em todas as regiões do país, né? E nesse contexto, qualquer política que facilite a entrada de mercadorias estrangeiras concorrentes ainda com os nossos produtos, sobretudo ainda em período de safra, em que se espera superar as metas de produção interna, representa um contrassenso econômico grande, e também um sinal político aqui de descaso para os setores que sustentam boa parte da exportação e os balanços comerciais do nosso país, né? Entendo aqui que a redução do imposto de importação ela não afeta apenas o grande produtor, né, conforme mencionado, né, mas de uma maneira muito grave sobre os pequenos e médios agricultores que dependem dessa proteção tarifária para tornar a produção competitiva, né? Hoje, se você pegar os custos de insumos, fertilizantes, defensivos, maquinários, somados inclusive a variações climáticas, eles tornam o exercício da agricultura um desafio enorme, né? E uma concorrência aqui direta com os produtores que entram no país a valores artificialmente menores, né? Por força de menor rigor regulatório ou de políticas de subsídios em outros países que tendem a comprimir ainda mais essas margens de lucro do produtor brasileiro, né? Eu lembro de um estudo da CNA que indicou um aumento médio de 12%, eu acredito que seja isso, 12% nos custos de produção, principalmente em razão dos combustíveis e fertilizantes. E vamos lá, os combustíveis vão subir novamente a partir dessa semana, né? E reduzir isso, e aí me deixa com a cabeça até mais do que confusa, mas reduzir uma tarifa de importação equivale a deixar o produtor nacional à mercê de uma competição desleal, né? E ao invés de endossar políticas de incentivo ao agronegócio, garantindo maior segurança jurídica, melhor acesso a financiamentos, investimentos, principalmente em infraestrutura de escoamento, o governo aqui ele pretende recorrer a um mecanismo que favorece em larga medida o fornecimento estrangeiro. A gente não pode esquecer também que o setor agrícola ele é vital para equilibrar essas contas externas do Brasil, né? 2024, as exportações de soja e milho representado mais de 60 bilhões em receitas aí, segundo a própria Secretaria de Comércio Exterior do governo, né? Então corre-se o risco de retrair investimentos futuros, afetar
a renda de comunidades rurais inteiras e diminuir a capacidade exportadora do país, visto que menos produtores estarão dispostos a suportar os altos custos de produção sem perspectivas de retornos minimamente satisfatórios. Então, é complicado, Valtena. É uma notícia, sim, uma intenção infeliz. Até porque nós estamos estimando uma safra para 2025, né, com uma possibilidade de crescimento entre 8% a 10%, o que, em tese, deveria reforçar a autonomia nacional no tocante ao abastecimento de grãos e outros produtos essenciais, né? Mas não, favorecer a entrada de concorrentes externos, esse cenário sinaliza uma ausência de uma diretriz clara de fortalecimento da produção interna, o que pode gerar impactos negativos até para a arrecadação de impostos, considerando a queda do ritmo das negociações do mercado doméstico, Valteno. Pois é, e você falou aí, parece que o governo joga as coisas no ar para ver como reage. Foi assim com o arroz, quando tentou importar arroz e Exato. não precisava importar arroz. Tem sido assim com o leite. E agora o governo falando de milho. Ah, como assim importar milho? Com tanto de milho que nós vamos produzir, se Deus quiser, uma grande safra, porque não tem os problemas climáticos do ano passado. Boa parte do aumento desses preços tem a ver com as perdas ligadas à seca e estiagem no centro-norte do Brasil e às cheias no sul, que acabaram impactando, porque em 2023 a inflação de alimentos foi não chegou a 2%. E, então, a gente sabe o que aconteceu. Então, alimentos, oferta de alimentos é sazonal. Uma hora vem o tomate, uma hora vem a banana, e tudo isso vai se controlando com a produção. Não pode ter problema climático, que a gente não consegue controlar muito. E o governo não investe em seguro, hein? Não investe em seguro como deveria investir. Porque se tivesse investido, a gente teria o setor capitalizado para poder continuar produzindo. Mas mesmo assim, o produtor rural insiste e vai produzir, se não tiver nenhum problema, uma super safra realmente de grãos. Que todo mundo pensa, soja, milho, mas é isso que alimenta o frango, é isso que alimenta o porco, não é isso mesmo? É isso que vai levar a proteína mais barata à mesa do consumidor. Carne bovina não, é o ciclo da pecuária. Não tem mais animal para ser abatido, como tinha nesses últimos 2 anos. Então agora é tempo mesmo de ciclo normal da pecuária. Mas eu vou deixar, Resley, você fazer aí as suas análises, a consideração final, baseando no seguinte: de que forma que o Congresso pode ajudar, hein? O Congresso vai voltar agora, novo presidente de Câmara e Senado, tem uma bancada do agro forte. De que forma que o Congresso pode ajudar nesse sentido? Porque realmente a inflação é um trem muito ruim. É muito ruim a gente ir no supermercado e saber que não é, principalmente essa inflação, que a inflação é por setores, por categoria. Cada um sente no bolso aquilo que consome e que não está conseguindo comprar com a mesma quantidade. O que é preciso fazer para melhorar isso, hein? Para encerrar a sua participação? Valteno, juntarmos todos esse seu comentário, né, em um pacote econômico que seja de fato discutido com o Congresso, com todas as frentes, né? O que o governo precisa de fato é abrir a comunicação e como chamar os especialistas para de fato ver o que essas medidas elas podem trazer de prosperidade para o país, visando o equilíbrio das contas, né? Conversei já ontem com alguns membros da frente parlamentar que estão super preocupados com essa possibilidade de medida anunciada e que vão aí tomar suas medidas agora em Brasília, até mesmo pensando em medidas provisórias para barrar essa questão, né? A verdade é que essa medida anunciada, ou a intenção de medida anunciada, em vez de contribuir para a prosperidade do país, ela agrava a instabilidade financeira e prejudica, né? Se o objetivo é realmente combater a inflação alimentar e auxiliar a população, políticas públicas de incentivo à produção local, subsídio aos insumos, enfim, de modernização da logística e de ampliação do acesso ao crédito rural, isso deveria figurar como prioridade, né? Infelizmente, ao adotar por reduzir o imposto de importação, o governo caminha na contramão desses princípios, sacrificando injustamente quem sustenta boa parte da economia local e negligenciando o potencial de uma safra que, se devidamente apoiada, seria mais do que suficiente para abastecer o mercado interno a preços competitivos, Valteno. Dos gargalos, como a questão de logística, não adianta você produzir uma super safra, não conseguir transportá-la no momento adequado. Cada ano a gente vai vendo a defasagem de armazéns, dificuldade de estradas, de transporte, gargalos nos portos. Então, a gente precisa também estar preparado para poder ser grande
Não adianta, eu vou ser grande e não ter condição de ser grande, né? A gente tem potencial sim, vamos produzir uma super safra, mas teremos mais problemas também para fazer o escoamento, para fazer a armazenagem. Resler, eu quero agradecer imensamente você pela participação aqui. O jornal hoje está bem animado, cheio de gente boa, experimentada, ajudando a gente a entender mais o Brasil e a importância do agro. Eu que agradeço mais uma vez, religiosamente, aqui às terças-feiras. Um grande abraço, uma ótima semana. Muito obrigado à nossa equipe e um grande abraço aos nossos telespectadores. Tá certo.